Esse conto, A Mancha, traz à tona o cenário pandêmico da Covid-19, mas vai muito além da abordagem de questões referentes a esse período, porque trata do próprio fazer artístico ao proporcionar a nós, leitores, reflexões sobre a produção ficcional na contemporaneidade. A protagonista, que é uma mulher solteira, sem filhos, com uma situação financeira confortável, motivada por uma herança familiar, se vê diante de uma hipocondria que ela já tinha, mas que, é intensificada por esse contexto submetido pelo vírus, e ao mesmo tempo se vê diante da possibilidade de enfrentar o confinamento, esse enclausuramento proporcionado pela Covid, de modo positivo, a partir da realização do sonho de ser artista plástica, então de se dedicar à produção de quadros. E enfim, conseguir produzir um quadro que ateste o seu talento, como pintora, como artista plástica. Esse enredo vai se desdobrando em episódios que nos conduzem à compreensão da lógica dessa protagonista e, ao mesmo tempo, nos conduzem a pensar sobre a discussão atual a respeito da escrita literária estar condicionada a experiências de vida, das autoras e dos autores. Ou seja, o debate que no conto está relacionado ao cenário das artes plásticas, acaba traçando um paralelo na nossa cabeça de leitor, de leitora, com a literatura. Isso fica mais nítido em alguns trechos, como no momento em que a personagem diz ter passado a frequentar mais museus emblemáticos, como o Louvre, por exemplo, e isso ter sido negativo para o seu reconhecimento ali no próprio meio, Então, as pessoas, a visão das pessoas sobre essa questão dela estar frequentando mais espaço, cria uma crítica a ela que vem de um olhar negativo. Então, isso acontece, por exemplo, num trecho em que diz o seguinte: mas logo os amigos passaram a zombar de minha crença de que a arte se faz de fora para dentro, até que um deles me constrangeu de vez ao dizer que o máximo que visita proporciona é verniz. A partir dessa perspectiva, dessa discussão que é posta nesse conto, existe, então, a nossa reflexão sobre essa discussão, que é uma discussão atual, que é uma discussão muito relevante dentro do cenário ficcional e do cenário artístico em geral. E aí existe um momento na narrativa em que essa personagem vai discorrer sobre um segredo seu, e é justamente um instante que contribui bastante para uma mudança de perspectiva, ou uma aparente mudança de perspectiva na narrativa, que é bem importante na história e que aprofunda ainda mais esse tom metalinguístico do conto. E a partir daí, nós leitores vamos percebendo com mais nitidez a sagacidade ou mesmo a ironia de uma narradora que, por meio dos seus dilemas, dos dilemas que vive, faz com que a gente pense sobre possíveis condicionamentos ou limites aos quais a arte é submetida. Então, nesse sentido, o conto A Mancha explora a contemporaneidade não só por ser um conto atual, ele faz isso também por colocar em perspectiva uma questão que hoje permeia a ficção, não só a ficção, mas a literatura e a arte em geral.